Olá, crianças! Aula de língua portuguesa. Peguem o livro na página 29, 30 e 31. Hoje nós vamos aprender sobre pontuação, entonação e expressividade. Na pontuação, vocês conhecem, né? Que são os sinais, ponto final, 2 pontos, exclamação, interrogação, as aspas, parênteses, reticências, vírgulas e travessão. A entonação é quando a gente quer emitir o som, né? Modulando a forma da voz, às vezes mais fraca, às vezes mais forte, mais bravo, né? E a expressividade é transmitir essa emoção através das palavras, né? Transmitir um sentimento através das palavras. Então, como que a gente faz isso? Quando a gente escreve, usando a pontuação correta, para que as pessoas encontrem a forma certa de ler aquela mensagem, ok? Então, vamos lá. Atividade oral e escrita. Na leitura de todos os poemas, menciona-se muito a expressividade. Na fala, podemos modular a voz, isto é, mudar a voz, para dar mais significado ao que falamos. Essa modulação, uma espécie de musicalidade, é chamada de entonação. Em situações diferentes, dependendo de nossas intenções, ao falar, a entonação que damos à frase pode se alterar. Então, vamos ver o quadrinho a seguir. Então, aí estão os quadrinhos da Turma da Mônica, uma tirinha aí da Mônica com Cebolinha. Então, prestem atenção atentamente à expressão, né? O rosto da Mônica e nos balõezinhos a pontuação. Isso é muito importante, tá bom? Então, no primeiro quadrinho, o que ela fala? Tem aí um ponto de interrogação e um ponto de exclamação. O ponto de interrogação sempre indica uma pergunta e a exclamação, uma afirmação ou um espanto, né? Então, vamos dizer que ela fale hã? Aí, no segundo quadrinho, veja a expressão da Mônica, olha o rosto dela, uma cara de assustada, de ué, quando olha para o Cebolinha. E aí tem assim, a Cebolinha, aí tem uma vírgula, então tem um tempinho, né? E no final, uma interrogação. Então, como ficaria esta fala da Mônica? Cebolinha, o que fez com o seu cabelo? E olha a cara do Cebolinha. Agora vamos para o próximo quadrinho. Prestem atenção na pontuação, né? Tem exclamação aí. Pode ser uma afirmação ou um espanto, mas ele não está com uma cara de espantado. Então, é uma afirmação. Então, como ele falaria isso? Nada. Só peguei uma ventania no caminho. E olha a carinha da Mônica no final. E a primeira atividade, vocês vão ler novamente o quadrinho, vão pegar o livro de vocês, vão olhar o quadrinho e ler, né? E responder as questões. O que expressa os sinais de pontuação? Interrogação e exclamação juntos no primeiro quadrinho. Aí vocês vão colocar a resposta. B. No segundo quadrinho, vocês vão olhar lá no segundo quadrinho e observar, há um ponto de interrogação. Que efeito de sentido a expressão facial de Mônica e essa pontuação podem expressar? Coloquem a resposta aí. C. No último quadrinho, a pontuação empregada é
e a expressão no rosto de Cebolinha indicam que sentimentos? Respondam aí para mim. A segunda questão aí é: leia em voz alta este trecho do poema Voo, que é lá das aulas anteriores, né? Leia aí em voz alta, como é que fica? Lembrando que tem aí reticências, que é a pontuação que está sendo usada. Qual o significado da reticências? Tá bom? Relacionada ao trecho do poema Voo, que vocês acabaram de ler, qual a entonação da voz diante do uso das reticências? E sobre qual sentido esses sinais podem expressar nos versos? Aí vocês vão explicar aí, tá bom? Exercício 3. Leia um trecho de um texto informativo. O texto chama Pombo Correio. O pombo-correio quase sempre volta ao ninho. Como ele consegue fazer isso? Mistério. A ave é submetida a um treinamento durante o qual ela é solta cada vez mais longe do ninho, amarrando-se em um dos seus pés uma mensagem que ela levará até sua casa. Na antiguidade, os egípcios já utilizavam os pombos-correios. Até hoje, em Paris, na França, eles transportam amostras de sangue que chegariam atrasadas por causa do trânsito. Dessa forma, no momento em que a ambulância chega com o ferido ao hospital, já se sabe o grupo sanguíneo do paciente. Charles Leroy, O Segredo das Pedras Gravadas. Escrever e comunicar. Aí logo abaixo tem: observem os sinais de pontuação que foram destacados acima. Os parênteses e as aspas, certo? Então, se referindo ao texto do Pombo Correio, encontra-se algumas palavras, né? Uma entre aspas e outra entre parênteses, certo? Então, para que esses sinais foram usados no texto? Tem uma explicação, né? Quando que é usado aspas e quando é usado parênteses? Para quê? B. Treinem em voz alta a leitura do texto. Escolham a expressividade a ser dada. Próximo, agora leiam o quadro abaixo. Então, tá aí, aspas podem ser usados para indicar o emprego de uma palavra de forma diferente do usual. E parênteses são usados geralmente para acrescentar uma explicação ou comentário a um termo da frase. Então, vocês aproveitam para explicar as questões acima. E agora é com vocês. No texto a seguir estão faltando os sinais de pontuação. Leia-o em voz alta para perceber o sinal de pontuação mais adequado em cada caso. Então, vocês vão ler aí este texto, Quem criou o biscoito? Ok? Vocês vão ler e vocês vão pontuar, colocar vírgula, 2 pontos, ponto final, exclamação, interrogação, aspas ou parênteses, o que vocês precisarem colocar para que esse texto tenha expressão, para que a gente consiga compreender o texto, tá bom? Depois vocês leem, vão colocar a pontuação correta e depois vão reescrever o texto aí no caderno de vocês. Reescreva o texto colocando os sinais de pontuação adequado para que o sentido fique claro para o leitor. Empregue parênteses para explicar um termo e aspas para indicar o uso ou sentido especial de uma palavra.
Tudo isso vocês vão ter que observar naquilo que vocês estão lendo, certo? Hora de organizar o que estudamos. Leia o esquema a seguir. Sobre pontuação. Pode marcar o final das frases, né? Exclamação, ponto final, interrogação e reticências. Esse tipo de pontuação é usado no final de frases, né? Ajuda a organizar as ideias e as informações do texto. E a pontuação também indica a expressividade e a intenção do autor. Né? Através da pontuação, a gente consegue compreender o que o autor está querendo dizer com aquele texto. Se não tiver pontuação, a gente não compreende nada.